Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos para desfrutar da palavra de Deus através das orientações que ela tem para nós e assim termos a condição de seguir a nossa vida, a nossa trajetória, conscientes da nossa realidade, né, compreendendo de fato aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos esclarecer, para corrigir a nossa vida e assim sermos fortalecidos, auxiliados na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Ao estarmos juntos também, eu quero muito agradecer a Deus por isso, por esta oportunidade de desfrutar de mais um dia, né? Então, sejamos gratos pela noite que o Senhor nos deu, gratos pelo dia, né? Gratos pela misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Então, como é importante nós termos um coração agradecido diante do Senhor. Queremos, então, seguir a nossa dinâmica de meditações, em que estamos sobre as perguntas de Jesus, né? Então, de forma sempre muito especial, Jesus estava ali sendo tentado, né, pelos seguidores, especialmente dali dos grupos religiosos da época, os fariseus, escribas, saduceus, dos essênios, então, zelotes. Jesus estava cercado por essas pessoas e constantemente cada um tentava colocar Jesus em dificuldade. E aqui, mais uma vez, assim aconteceu também. Mateus 21, versos 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Amém. Aqui está Jesus respondendo com pergunta. Era um dos seus estilos de comunicação. Jesus usava as perguntas também para transmitir ensinamento. Ele está sendo questionado a respeito da sua autoridade. Está sendo confrontado por essas pessoas que queriam impedi-lo, queriam atrapalhar, queriam prejudicar a sua caminhada terrena, seu ministério. E Jesus, então, diante do questionamento a respeito da sua autoridade, Jesus, ele inverte. E ele, então, deu invertido naquelas pessoas, né? Jesus, agora, ele apresenta um novo posicionamento. Vocês vão me dizer, o batismo de João era do céu ou da terra? Quando nós temos essa situação, e é importante nós estarmos cientes, porque João, ele foi, assim, alguém extraordinário que passou por essa terra, profetizado antes do seu nascimento, veio para preparar o caminho do Senhor, batizava as pessoas no Rio Jordão, o batismo do arrependimento. João era muito considerado. E então, nós temos alguns nomes que se destacam na história de Israel: Moisés, Elias, João Batista, e agora então Jesus está questionando aquelas pessoas ali. E é importante, quando nós podemos acompanhar a leitura da palavra de Deus, nós vamos perceber que há o esclarecimento. E aí então eles ficaram numa sinuca, né? Ficaram numa dificuldade. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. E aí então eles disseram: não sabemos, não sabemos. Veja como que eles utilizaram então a saída: não sabemos. Jesus colocou aquelas pessoas numa situação embaraçosa. Eles queriam dificultar Jesus, mas foi o contrário que aconteceu. Porque, na verdade, eles não estavam desejosos de ouvir ensinamentos e nem mesmo de compreender a verdade a respeito do Messias. E então, a palavra de Deus mostra para nós que Jesus também, ele, revelando a sua autoridade e cumprindo a determinação de Deus Pai, ele então não precisava dar justificativa àquelas pessoas a respeito da sua autoridade. Jesus, Filho de Deus. E é importante, quando ele está transmitindo a grande comissão aos seus discípulos, ele começa justamente dessa forma:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Jesus ressurreto revela-se aos seus discípulos e então ele deixa esta declaração: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Como é importante, né, nós entendermos, né, que mesmo diante de situações difíceis da nossa vida, nós podemos buscar no Senhor a compreensão e a maneira para nós também estarmos respondendo a tantas situações do dia a dia. Pessoas que muitas vezes querem nos embaraçar através de questões que são infantis, que são inúteis, que são fúteis, que são sem qualquer tipo de propósito. Ou, o propósito, na verdade, é atrapalhar, é impedir, é prejudicar, é desanimar, é fazer coisas com que o povo de Deus venha se distanciar do Senhor e da palavra do Senhor. Precisamos cada vez mais estar fundamentados na verdade, alicerçados no ensinamento de nosso Senhor Jesus e termos a condição também de poder responder neste tempo com sabedoria, assim como o Senhor Jesus Cristo fez. Que Deus nos abençoe, nos ajude na nossa caminhada, para que tenhamos cada vez mais discernimento espiritual, para que sigamos o exemplo maior de nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, somos muito gratos pela Tua palavra, Deus, de hoje, por tudo quanto o Senhor Jesus tem nos ensinado, Deus, através da Sua palavra. Obrigado, Deus, porque podemos receber os ensinamentos para uma vida melhor, para estarmos, Deus, também prosseguindo na nossa caminhada e assim, Deus, de forma firme e persistente, estarmos avançando, Deus, cada vez mais para cumprir com o Teu ideal. Abençoa a Tua igreja, Deus, seja conosco nesse dia, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfrentando, Deus, lutas que muitas vezes nem a família sabe, mas que o Senhor console, conforte e abençoe cada um. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que Deus seja conosco.